Um fato curioso aconteceu na vida dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 37, o seguinte sobre Jacó, também chamado de Israel, seu nome foi mudado para Israel. Versículo 3 diz assim: E Israel, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Ou seja, Jacó, Israel, tinha José, filho da sua amada Raquel, como seu filho preferido. E tudo bem, ainda que os pais possam negar isso, né? Politicamente correto é negar que haja algum filho preferido. Mas você, mãe, você, pai, não conta pra ninguém. Mas eu sei que sempre há um filho preferido. Não conte, mãe, não conte, pai. E filho, não fica perguntando aí agora, mãe, quem que é o seu filho preferido? Quem que é a sua filha preferida? Isso é uma coisa humana, uma coisa... Também você, quando for pai, né? Você hoje filho, você filha, quando for mãe, quando for pai, você vai entender. Se você tiver filhos, você vai entender também. Porque, naturalmente, o ser humano simpatiza mais com uns do que com outros. Isso é natural. E não é diferente com os pais, que são humanos também. Há filhos que agradam mais, que são mais... que trazem uma congenialidade, né, por natureza, mais agradável do que outros. Então, isso não é culpa dos pais, não é culpa dos filhos. Simplesmente é assim. A natureza é assim. Porém, o erro não está aí. O erro está em não fazer segredo disso. Porque o erro de Jacó foi exatamente este. Ele amava José mais do que todos os seus outros filhos, mas ele não fez nenhum esforço para esconder isso. Ao contrário, ele declarava abertamente, e uma destas expressões foi esta roupa, né, esta túnica de várias cores que ele fez para o seu filho José. Aí presenteou José na frente de todos os outros irmãos. Para quê? Agora você só me dá alegrias. E é por isso que eu quero te dar um presente. O senhor quer ajuda? Não. Pai, eu nunca vi uma túnica tão bonita. Para quê? Né? Mas como Deus é magnífico na sua forma de agir, ele usou tudo isso para também dirigir a história de Israel de forma que viesse tudo no final cooperar para o bem. Mas a lição fica para a gente, porque veja só, Jacó também foi vítima desse favoritismo dentro da própria casa dele. O seu pai Isaque não fazia segredo de que preferia Esaú. E sua mãe Rebeca preferia Jacó. Então, essa atitude dentro da casa de Isaque também trouxe essa inimizade entre Jacó e Esaú. Assim como a inimizade dos irmãos de José resultaram em que eles o venderam, fingindo sua morte para o pai, venderam-no para os egípcios, os ismaelitas que depois venderam para os egípcios, assim acontece na vida de muita gente também.
elas não aprendem com os erros dos outros. Jacó poderia ter aprendido com o erro do seu pai, mas foi lá e repetiu, cometeu, podemos dizer, até pior. E isso descreve uma verdade muito profunda sobre a humanidade, sobre o ser humano. O ser humano dificilmente aprende com os erros dos outros. E isso é uma tragédia, eu diria, porque nós poderíamos aproveitar os erros das pessoas que viveram antes de nós, ou que estão vivendo na nossa própria geração e já provaram que certo comportamento não funciona, e poupar a nós mesmos de cometer os mesmos erros e sofrer as mesmas dores. Mas o ser humano parece, na sua grande maioria, não atinar para isso, que é possível aprender com os erros dos outros. Não precisar cometer os próprios erros para saber que algo é verdadeiro ou falso. Não é necessário. Eu posso aprender com o erro de outras pessoas. Por exemplo, a gente aplica isso em outras áreas da vida. Não é? Você sabe, vamos dar um exemplo aqui bem comum. Você sabe que se alguém cair do 10º andar, a chance dessa pessoa morrer lá embaixo é 100%. Então, você sabe disso. Se alguém cai do 10º andar, vai morrer, com certeza. Então, o que é que você faz? O que é que o ser humano faz? Fica longe da janela, longe do parapeito. Não vai ficar se arriscando para cair lá embaixo, porque ele sabe, se ele não quer a morte, ele sabe que se ele cair dali, ele vai morrer, e ele não quer isso. Então, eu não preciso cair do 10º andar para saber que se eu chegar lá embaixo eu vou morrer. Os outros já mostraram isso para mim. Eu tenho essa inteligência. E eu aplico essa inteligência na minha vida. Ora, mas isso não precisa ser somente nestes pontos mais óbvios e drásticos. Pode ser em tudo na vida, como nos relacionamentos. Você pode aprender com os erros dos outros nos relacionamentos para saber que você não deve praticar o mesmo no seu. Então, por exemplo, você vê aí que normalmente quando acontece uma traição num relacionamento, quando um trai o parceiro, normalmente o relacionamento acaba ou se estraga. Normalmente. Eu não preciso de bola de cristal para saber que isso vai acontecer se eu cometer o mesmo no meu relacionamento. Então, mas quantas pessoas, mesmo sabendo que trair é horrível para a relação e que ninguém quer isso para si, se você perguntar a alguém se você gostaria de ser traído, ninguém vai dizer sim. Todo mundo vai dizer não. Não gostaria. Mas mesmo sabendo, por milhares e milhares e milhões de exemplos, às vezes na própria família, o pai, a mãe, o irmão, sabendo que isso gera dor e sofrimento, a pessoa vai lá e comete a traição como se ela pudesse reinventar a roda. Como se ela pudesse reinventar ou mudar a lei da gravidade. É como se alguém dissesse assim, eu vou pular do 10º andar e não vou morrer lá embaixo. Porque eu vou mudar a lei da gravidade. A lei da gravidade vai ser diferente para mim. Vai se aplicar diferente para mim. Então a pessoa vai lá e trai. Quer dizer, ela não pensa, ela suspende a sua inteligência e vai pelos seus instintos, vai pelos seus sofrimentos, os seus sentimentos e acaba se arrebentando igual aos outros que ela conheceu. Ora, sabedoria não é você errar para aprender. Sabedoria é você aprender para não errar. Sabedoria não é você cometer seus próprios erros para saber, agora eu sei que não dá certo. É você olhar os erros dos outros e dizer, agora eu sei que não dá certo. Eu não preciso ser cobaia de mim mesmo para saber que algo funciona ou não funciona. Eu preciso apenas ser um pouquinho mais prudente, mais atento, mais observador e saber se outras pessoas já trilharam este caminho, se 5, 10, 20, 15, 1000, 1 milhão de pessoas que trilham esse caminho recebem o mesmo resultado, eu não preciso trilhar eu mesmo para saber qual vai ser o resultado. Aprender com os erros dos outros é um dos principais sinais de inteligência e de sabedoria.
E é por isso que Deus deixa na Bíblia, Deus deixa escrito na Bíblia pra gente, os erros dos heróis da fé. Você vê que os heróis da fé, na Bíblia, não tem só os seus lados positivos escritos. Eles têm também os seus erros expostos. E Deus faz questão de fazer isso, ele fez questão de deixar isso. Mas para quem? Para quem? Para os sábios, para os prudentes. Os tolos, infelizmente, veem tudo isso, olham tudo isso, tomam conhecimento de tudo isso, mas ainda assim querem pagar para ver. Para eles não basta nem a sabedoria bíblica e nem a sabedoria convencional, popular, de olhar ao seu redor. Para eles têm que pagar o preço do bolso deles para saber que realmente é caro. Quão difícil é ensinar o ser humano. Quão frustrante é ensinar uma pessoa. Mas os prudentes têm aí muitas oportunidades para evitar os próprios erros. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.